na véspera de Natal, o milionário Antenor Dávila foi rejeitado pela aparência. Mas quando achou que aquela seria a pior noite da vida, uma bebê da cozinha o encarou, segurou seu braço e falou algo impossível para alguém da idade dela. E o que aconteceu depois disso, ninguém ali poderia imaginar. Nossas histórias têm viajado longe. De onde você está assistindo hoje? Compartilhe com a gente nos comentários. A rejeição chegou antes mesmo do pedido. Antenor Dávila estava sozinho naquela mesa do restaurante Varanda Jardins, cercado por casais felizes, celebrando a véspera de Natal, enquanto o eco das últimas palavras de Lorena Belmonte ainda queimava em seus ouvidos como ferro quente. Desculpa, você não é meu tipo. Achei que fosse mais apresentável. Ele olhou para as 2 taças vazias à sua frente. A vela tremulava no centro da mesa, iluminando o lugar vazio onde ela deveria estar sentada. Ao redor, risadas e brindes enchiam o salão decorado com guirlandas vermelhas e douradas. Famílias inteiras reunidas, casais se beijando. E ele, um homem de 37 anos, dono de uma empresa de tecnologia avaliada em milhões, sentado ali como um garoto abandonado no primeiro dia de aula. Antenor nunca foi bonito, sabia disso desde criança. Rosto comum, feições sem graça, corpo magro demais para impressionar. O dinheiro veio depois, mas a insegurança ficou. E Lorena, com seus vestidos de grife e unhas perfeitas, deixou bem claro que nem todo o dinheiro do mundo comprava o que ele não tinha. Beleza. Ela saiu do restaurante com a cabeça erguida, os saltos batendo forte no chão de mármore, enquanto olhares curiosos seguiam sua saída triunfal. Antenor ficou, não porque quisesse, mas porque levantar naquele momento seria admitir a derrota publicamente. O garçom se aproximou com um sorriso profissional e forçado. O senhor vai pedir algo? Não, acho que não. Sua voz saiu mais fraca do que ele gostaria. O garçom fez uma pequena reverência e se afastou, deixando Antenor sozinho novamente. Ele olhou para o celular. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação. Ninguém perguntando se ele estava bem. Apenas o silêncio frio de uma vida construída com sucesso, mas vazia de afeto. Pensou em ir embora, pegar o carro, voltar para casa, passar o Natal sozinho como sempre fez. Mas algo o prendeu ali. Talvez a vergonha de admitir que mais uma vez fora deixado para trás. Talvez o medo de enfrentar o vazio do apartamento luxuoso onde ninguém o esperava. A música natalina tocava baixinho pelos alto-falantes. Noite feliz. Antenor quase riu da ironia. Não havia nada de feliz naquela noite. Só a lembrança cruel de que, mesmo rico, continuava sendo o homem que ninguém escolhia. Ele fechou os olhos, tentando controlar a dor que subia pelo peito. Não era a primeira vez. Lorena era apenas mais uma em uma longa lista de mulheres que olhavam para ele e viam apenas o que faltava. Nunca o que ele era. Por que eu continuo tentando? Pensou, apertando os dedos contra a toalha branca da mesa. Foi então que sentiu algo diferente. Uma presença pequena, um toque leve em sua manga. Antenor abriu os olhos e olhou para baixo. Uma garotinha estava parada ao lado da mesa. Não podia ter mais de 3 anos. Cabelos castanhos encaracolados caindo sobre os ombros, bochechas rosadas, olhos grandes e brilhantes. Ela usava um vestidinho vermelho de Natal com detalhes brancos nas mangas e segurava um ursinho de pelúcia gasto com uma orelha meio torta. Antenor ficou imóvel. A menina o olhava com uma curiosidade pura, sem julgamento, sem desprezo, apenas interesse. Moço, a voz dela era baixinha, mas clara. Por que você está triste na noite de Natal? A pergunta foi como um raio atravessando sua armadura. Antenor sentiu algo se quebrar dentro dele. Ninguém em toda aquela noite havia perguntado como ele estava. Ninguém se importou, mas aquela criança que nem o conhecia percebeu. Ele tentou sorrir, mas o sorriso saiu torto. Eu não sei.
A menina inclinou a cabecinha para o lado, como se estivesse tentando entender. Ela deu um passo para mais perto, ainda segurando o ursinho contra o peito. Minha mãe diz que ninguém pode ficar triste no Natal. É dia de ser feliz. Antenor sentiu os olhos arderem. Ele piscou rápido, tentando esconder, mas a garotinha viu. E em vez de se afastar, ela soltou uma mãozinha do ursinho e tocou de leve no braço dele. Não chora, moço. Eu fico triste quando estou sozinha também. Foi nesse momento que uma mulher surgiu correndo do fundo do restaurante. Ela usava uniforme de faxineira, os cabelos presos em um coque apressado, o rosto vermelho de esforço e preocupação. Melina! Melina! Eu pedi para você ficar na cozinha. A mulher parou ao lado da mesa, ofegante, e pegou a menina pela mão com delicadeza, mas com firmeza. Ela olhou para Antenor com uma mistura de medo e vergonha. Desculpa, senhor. Desculpa mesmo. Ela não queria incomodar. Eu trabalho aqui. Não consegui vaga na creche hoje e... Não. Antenor interrompeu, a voz ainda trêmula. Ela não incomodou. A mulher pareceu surpresa. Ela olhou para ele como se esperasse uma reclamação, talvez até uma bronca. Mas Antenor apenas olhou para a garotinha, que agora sorria para ele com aquela inocência impossível de fingir. Ela me fez bem. A faxineira não soube o que dizer. Ficou ali, segurando a mão da filha, dividida entre sair correndo e agradecer. Mas antes que pudesse decidir, a garotinha soltou sua mão e segurou-a de Antenor. Você quer jantar com a gente, moço? Mamãe sempre divide a comida. E naquele momento, pela primeira vez em muitos anos, Antenor sentiu que alguém realmente o queria por perto. Rosa Duarte queria desaparecer. Ali estava ela, segurando a mão da filha, parada ao lado da mesa de um cliente rico, enquanto Melina oferecia comida como se estivessem em casa. Ela sentiu o rosto esquentar de vergonha. Aquele homem estava de terno caro, tinha relógio de ouro no pulso e provavelmente achava que ela era mais uma pobre inconveniente tentando se aproveitar. Melina, vamos embora. Agora. Rosa puxou a mão da filha com mais força, mas a menina resistiu. Mas, mãe, ele está triste. A gente não pode deixar ele sozinho. Rosa olhou para o homem pela primeira vez com atenção. Ele não parecia bravo. Na verdade, parecia perdido. Os olhos dele estavam vermelhos, como se tivesse segurado o choro por muito tempo. E havia algo na forma como ele olhava para Melina que fez o coração de Rosa apertar. Antenor limpou a garganta, tentando recuperar a compostura. Sério, está tudo bem. Sua filha é muito gentil. Rosa balançou a cabeça, ainda envergonhada. Desculpa de novo, senhor. Ela não devia ter incomodado. Eu já volto para o trabalho. Ela estava prestes a puxar Melina de volta para a cozinha quando Antenor falou, dessa vez mais firme. Espera! Rosa congelou. Virou-se devagar, esperando o pior. Talvez ele fosse reclamar com a gerente. Talvez ela perdesse o emprego por causa daquilo. Mas quando olhou para ele, viu algo diferente. Ele parecia sincero. Eu aceito. Rosa parou, confusa. Aceita o quê? Jantar com vocês. Se não for incômodo. Rosa ficou sem palavras. Aquele homem claramente rico estava aceitando jantar com ela, com uma faxineira e com a filha dela. Não fazia sentido. Senhor, o senhor não precisa fazer isso por pena. Não é pena. Antenor interrompeu, a voz baixa, mas firme. Eu quero. Melina bateu palminhas animada. Viu, mãe? Ele quer ficar com a gente. Rosa ainda hesitou. Olhou ao redor do restaurante, checando se alguém estava vendo aquilo. A gerente, Giselda, estava perto do balcão, observando de longe com uma expressão curiosa, mas não hostil. Rosa respirou fundo. Aquilo ia dar problema, ela sabia. Mas a forma como Melina sorria e a forma como aquele homem olhava para sua filha, como se ela tivesse acabado de salvar a vida dele. Rosa não conseguiu dizer não. Está bem, ela murmurou.
Mas a gente janta na cozinha, não aqui. Antenor concordou imediatamente, aliviado. Ele se levantou da mesa, guardou a carteira no bolso e seguiu Rosa e Melina até os fundos do restaurante. O caminho era estreito, passando por portas de serviço e corredores que cheiravam a tempero e sabão. Rosa sentia os olhos dos outros funcionários nela. Alguns curiosos, outros surpresos. Patrício, o chefe de cozinha, parou de cortar legumes quando viu Antenor entrando. Rosa? Quem é esse? É um cliente. A Melina convidou ele para jantar. Patrício olhou de Rosa para Antenor, desconfiado, mas Melina correu até ele, puxando a barra de seu avental. Tio Patrício, ele é legal. Ele estava sozinho e triste. Patrício suspirou, mas não discutiu. Ele conhecia Melina bem o suficiente para saber que quando ela decidia adotar alguém, não tinha volta. Tá bom, pequena, mas ele vai ter que se virar com a comida da tia Rosa, porque aqui não é mesa de cliente. Antenor concordou rapidamente. Sem problema, qualquer coisa está bom para mim. Rosa sentou-se em um banquinho de madeira perto da pia, onde geralmente fazia sua pausa. Ela abriu sua marmita que tinha guardado na geladeira mais cedo. Arroz, feijão, um pedaço de frango desfiado e farofa. Nada muito, apenas o suficiente para ela e Melina. Ela dividiu a comida em 2 pratos de plástico, dando o maior para Melina e ficando com o menor. Antenor olhou para os pratos e percebeu o que ela estava fazendo. Espera, você vai ficar sem comer? Rosa deu de ombros, tentando parecer despreocupada. Eu como depois. Melina precisa mais. Antenor balançou a cabeça firme. Não. A gente divide os 3. Igual. Rosa olhou para ele surpresa. Ela não estava acostumada com isso. Não estava acostumada com alguém se importando se ela comia ou não. Senhor Antenor, meu nome é Antenor. Rosa hesitou, mas depois concordou. Rosa, e essa aqui é Melina. Melina acenou com a mão cheia de farofa, sorrindo de orelha a orelha. Oi, tio Antenor. Antenor sorriu de volta e dessa vez o sorriso foi real. Eles dividiram a comida em 3 porções pequenas e Rosa serviu água em copos de plástico. Não era nada sofisticado, não havia vinho, nem guardanapos de pano, nem pratos de porcelana. Mas quando Antenor deu a primeira garfada, sentiu algo que não sentia havia anos. Aquilo tinha gosto de casa. Melina comia com as mãos, espalhando arroz pelo avental improvisado que Rosa tinha colocado nela. Ela contava histórias sem parar, falando sobre o ursinho de pelúcia, sobre a creche que estava fechada, sobre como ela queria ganhar uma boneca de Natal. Mas a mamãe disse que a gente não tem dinheiro agora, então eu vou ganhar no ano que vem. Tudo bem, né? Porque Papai Noel às vezes demora. Antenor ouviu cada palavra, e cada palavra apertava mais seu peito. Aquela criança não tinha quase nada, mas falava com tanta esperança, com tanta alegria, que ele se sentiu pequeno perto dela. Rosa comia em silêncio, observando. Ela ainda não entendia direito o que estava acontecendo. Por que aquele homem estava ali? Por que ele aceitou comer comida simples em uma cozinha apertada quando poderia estar em qualquer restaurante caro da cidade? Posso perguntar uma coisa? Rosa falou, quebrando o silêncio. Antenor olhou para ela. Claro. Por que você estava sozinho? Na véspera de Natal? A pergunta pegou Antenor desprevenido. Ele colocou o garfo no prato e respirou fundo. Eu tinha um encontro, mas não deu certo. Ela te deixou plantado? Antenor deu um sorriso amargo. Pior. Ela me rejeitou antes mesmo de sentar. Rosa ficou em silêncio por um momento. Ela sabia como era ser rejeitada. Sabia como era ser vista como menos, como insuficiente. Talvez não da mesma forma que ele, mas a dor era parecida. Sinto muito. Não precisa sentir. Eu já deveria estar acostumado. Melina parou de comer e olhou para Antenor com seriedade. Ela é boba, tio Antenor. Você é bonito, sim. Antenor sentiu os olhos arderem de novo. Ele abaixou a cabeça, tentando esconder, mas Rosa viu.
E pela primeira vez, ela entendeu. Aquele homem, com todo o dinheiro do mundo, era tão sozinho quanto ela. Talvez até mais. A mãozinha de Melina não largava a manga da camisa de Antenor. Ela havia terminado de comer e agora estava sentada no colo dele, mexendo no relógio caro que brilhava no pulso do homem. Rosa tentou tirá-la várias vezes, mas Antenor sempre dizia que estava tudo bem. E realmente estava. Pela primeira vez em muito tempo, Antenor sentia que pertencia a algum lugar. Não porque fosse rico, não porque tivesse poder ou influência, mas porque uma criança de 3 anos escolheu ficar perto dele, sem motivo, apenas porque quis. Melina segurou o ursinho de pelúcia gasto e colocou no colo de Antenor. Esse é o Bolinha. Ele é meu amigo, mas hoje ele pode ser seu amigo também. Antenor segurou o ursinho com cuidado, como se fosse feito de cristal. Ele olhou para Rosa, que observava tudo com uma expressão que misturava surpresa e desconfiança. Era claro que ela ainda não entendia completamente por que aquele homem continuava ali. Obrigado, Melina. Vou cuidar bem do Bolinha. A menina sorriu e encostou a cabeça no ombro dele, cansada. Rosa viu e imediatamente se levantou. Melina, amor, você não pode ficar incomodando o senhor, o Antenor. Ele já foi muito gentil, mas agora precisa ir embora. Melina fez beicinho. Mas eu quero que ele fique. Melina, eu posso ficar mais um pouco. Antenor interrompeu, surpreendendo até a si mesmo. Se não for atrapalhar. Rosa hesitou. Ela olhou para o relógio na parede. Ainda faltavam 2 horas para o turno dela acabar. Giselda, a gerente, tinha sido compreensiva até agora. Mas Rosa sabia que não podia abusar da sorte. Eu preciso voltar para o trabalho. O restaurante está cheio e... Eu fico com ela. Antenor falou antes mesmo de pensar direito. Se você quiser, eu posso ficar aqui com a Melina enquanto você trabalha. Rosa o encarou surpresa. Aquilo não fazia o menor sentido. Um estranho, por mais gentil que parecesse, oferecendo para cuidar de sua filha? Era loucura. Senhor, Antenor, eu não posso... Eu entendo. Antenor levantou as mãos, percebendo que tinha ido longe demais. Desculpa, eu não quis parecer estranho. Eu só queria ajudar. Havia algo na voz dele, algo verdadeiro. Rosa viu nos olhos de Antenor a mesma solidão que ela sentia todos os dias. Ele não estava oferecendo ajuda por pena. Ele estava oferecendo porque precisava tanto quanto ela. Patrício se aproximou, limpando as mãos no avental. Rosa, se você quiser, eu fico de olho neles, aqui na cozinha, onde eu posso ver. Assim você trabalha tranquila. Rosa olhou para Patrício grata. Ele sempre foi protetor com ela e com Melina. Se ele estava disposto a supervisionar, talvez não fosse tão arriscado assim. Está bem, Rosa murmurou ainda insegura. Mas Melina, você fica aqui perto do tio Patrício, entendeu? E se o Antenor precisar ir embora, você deixa. Melina concordou com a cabeça, mas não largou o ombro de Antenor. Rosa suspirou, pegou os pratos vazios e voltou para o salão do restaurante, deixando sua filha aos cuidados de um homem que ela mal conhecia. Antenor ficou sentado no banquinho, com Melina no colo, enquanto Patrício voltava para os fogões. A cozinha estava barulhenta, com panelas batendo e pedidos sendo gritados de um lado para o outro. Mas ali, naquele cantinho improvisado, havia uma paz estranha. Melina bocejou e esfregou os olhos. Tio Antenor, você vai estar aqui amanhã? A pergunta pegou Antenor de surpresa. Ele não tinha pensado nisso. Amanhã era Natal. Ele ia passar sozinho no apartamento como sempre. Mas agora, depois daquela noite, a ideia de voltar para casa parecia ainda mais vazia. Eu não sei. Eu queria que você viesse. A gente podia passar o Natal juntos. Antenor sentiu um nó na garganta. Como explicar para uma criança que ele não fazia parte da vida dela? Que aquilo era só um momento estranho, fora do comum, que provavelmente nunca se repetiria. Melina, sua mãe tem a família dela. Vocês vão passar o Natal com as pessoas que amam vocês. Não tem ninguém.
Melina respondeu com uma simplicidade devastadora. É só eu e a mamãe. Sempre. Antenor fechou os olhos. Ele conhecia bem aquela sensação. Era exatamente assim que ele se sentia. Sozinho, mesmo cercado de pessoas. Então, vocês duas são uma família completa. Melina levantou a cabeça e olhou para ele com aqueles olhos grandes e brilhantes. Mas a gente podia ter você também. Aí a gente ia ser 3. Antenor não conseguiu responder. Ele apenas abraçou a menina com mais força, sentindo algo se quebrar dentro dele. Não era dor, era algo maior, algo que ele não sabia nomear. Patrício olhou de longe e viu a cena. Ele não disse nada, mas algo nele percebeu que aquilo ali não era só bondade, era necessidade. Aquele homem precisava daquilo tanto quanto a criança. Rosa voltou meia hora depois, cansada e suada. O restaurante estava lotado e ela tinha corrido de um lado para o outro, limpando mesas, recolhendo pratos, varrendo o chão. Quando entrou na cozinha, viu Melina dormindo no colo de Antenor, que também parecia estar cochilando. Ela parou, observando. Havia algo estranho naquela cena, algo que não deveria fazer sentido, mas fazia. Talvez fosse a forma como Antenor segurava Melina com cuidado, como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. Ou talvez fosse a expressão no rosto dele, relaxada pela primeira vez naquela noite. Rosa se aproximou devagar e tocou no ombro de Antenor. Ele acordou sobressaltado, mas se acalmou ao vê-la. Desculpa, eu acabei dormindo. Tudo bem. Obrigada por ficar com ela. Antenor levantou-se com cuidado, ainda segurando Melina nos braços. Rosa estendeu os braços para pegar a filha, mas Antenor balançou a cabeça. Deixa eu levar ela até o carro. Ela está dormindo tão bem. Rosa hesitou, mas concordou. Eles saíram pela porta dos fundos. Rosa indicou um Fiat velho estacionado longe, nos fundos do estacionamento. Antenor caminhou com cuidado, evitando acordar Melina, e esperou enquanto Rosa abria a porta traseira. Ele colocou a menina no banco com delicadeza, ajustando o cinto de segurança. Melina resmungou algo no sono e abraçou o ursinho com força. Rosa ficou ali, parada ao lado do carro, sem saber o que dizer. Aquele homem tinha passado horas com elas. Tinha dividido comida, segurado sua filha, ficado em uma cozinha apertada quando poderia estar em qualquer lugar melhor. E ela não entendia por quê. Senhor Antenor, Rosa começou, a voz baixa. Por que você fez isso? Ele olhou para ela, surpreso pela pergunta. Fazer o quê? Ficar, comer com a gente, cuidar da Melina. Você não precisava. Antenor ficou em silêncio por um longo momento. Então ele respirou fundo e falou, com uma honestidade que doeu. Porque ninguém nunca me tratou assim, como se eu importasse. Não pelo dinheiro, não pela empresa, só por ser eu. Rosa sentiu os olhos arderem. Ela entendeu. Finalmente entendeu. Aquele homem não estava fazendo caridade. Ele estava tentando não se afogar na própria solidão. Obrigada, ela murmurou. Por quê? Por ser gentil com ela. Ela merece pessoas gentis. Antenor sorriu, mas foi um sorriso triste. Ela tem você. Isso já é mais do que a maioria das crianças tem. Rosa não soube o que dizer. Ela apenas concordou e entrou no carro. Antes de fechar a porta, ela olhou para ele uma última vez. Se você quiser, você pode voltar amanhã. Para o Natal. Não vai ser nada muito. Só a gente. Mas Antenor sentiu o coração acelerar. Sério? Sério. Ele concordou, incapaz de falar. Rosa deu a partida no carro e saiu devagar do estacionamento. Antenor ficou ali, parado sozinho na noite fria de dezembro. Mas pela primeira vez em muitos anos, ele não se sentiu completamente vazio. Ele tinha algo para esperar. Alguém para ver de novo. E isso, naquele momento, era tudo. Rosa não dormiu direito aquela noite. Deitada no colchão fino do quarto minúsculo que dividia com Melina,
Ela ficou olhando para o teto rachado, tentando entender o que tinha acabado de fazer. Tinha convidado um estranho para passar o Natal com elas. Um homem rico, que claramente não fazia parte do mundo delas. O que eu estava pensando? Ela sussurrou para si mesma. Melina dormia ao seu lado, abraçada ao ursinho Bolinha, respirando suave. Rosa passou a mão nos cabelos da filha, afastando alguns fios do rosto. Tudo o que ela fazia era por aquela menina. Cada turno exaustivo, cada conta paga com sacrifício, cada noite sem dormir direito. E ontem, pela primeira vez em muito tempo, ela tinha visto Melina verdadeiramente feliz. Por causa dele, por causa de Antenor. Rosa revirou na cama. Talvez ele nem aparecesse. Talvez tivesse sido só um momento de fraqueza, uma noite estranha onde tudo pareceu possível. De manhã, ele provavelmente acordaria na casa enorme dele e perceberia o quanto aquilo tudo tinha sido absurdo. Mas uma parte dela, pequena e teimosa, esperava que ele viesse. Do outro lado da cidade, Antenor também não conseguiu dormir. Ele estava deitado na cama grande do apartamento vazio, olhando para as luzes da cidade através da janela enorme. O apartamento era moderno, impecável, decorado por um designer caro e completamente sem vida. Ele pegou o celular e olhou a tela. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação. Era véspera de Natal e ninguém tinha ligado para saber como ele estava. Nem amigos, nem família distante, nem colegas de trabalho. Mas ele tinha um convite, de uma faxineira e de uma criança de 3 anos. E aquilo, por mais estranho que fosse, significava mais do que qualquer festa sofisticada que ele já tinha frequentado. Antenor levantou da cama e foi até a janela. Lá embaixo, as ruas estavam desertas. Algumas casas tinham luzes piscando, árvores de Natal iluminadas, famílias reunidas. Ele imaginou Rosa e Melina, provavelmente dormindo em algum lugar simples, longe dali. E pela primeira vez, desejou estar em um lugar menor, mais apertado, mais cheio de calor humano. Ele decidiu. Ia aparecer. Não importava o quanto aquilo parecesse loucura. Na manhã de Natal, Rosa acordou cedo e começou a arrumar a casa. Não havia muito o que fazer. O lugar era pequeno, com 2 cômodos apenas. A cozinha e a sala eram a mesma coisa, separadas por uma cortina de tecido desbotado. O quarto era minúsculo, mal cabendo a cama de solteiro que elas dividiam. Mas Rosa limpou cada cantinho, passou pano no chão, organizou os poucos pratos que tinha. Melina acordou animada, vestindo o mesmo vestidinho vermelho da noite anterior. Mãe, o tio Antenor vai vir? Rosa suspirou, tentando controlar as expectativas da filha. Eu não sei, amor. Talvez ele esteja ocupado. Mas ele prometeu. Ele não prometeu, Melina. Ele disse que talvez viesse. Melina cruzou os bracinhos emburrada. Ele vem. Eu sei que vem. Rosa não quis discutir. Ela preparou o almoço com o pouco que tinha. Arroz, feijão, uma carne moída que conseguiu comprar em promoção e uma farofa simples. Não era muito, mas era o que podia oferecer. Enquanto cozinhava, Rosa olhou pela janela pequena que dava para a viela. Carros não entravam ali. Era um labirinto de ruelas estreitas, onde apenas motos e bicicletas conseguiam passar. Se Antenor realmente viesse, teria que deixar o carro longe e caminhar. Ele não vai vir. Rosa murmurou para si mesma, tentando se preparar para a decepção. Mas ela estava errada. Às 11 horas da manhã, Melina estava sentada na soleira da porta, esperando. Rosa tentou tirá-la de lá várias vezes, mas a menina insistia. Eu vou esperar aqui até ele chegar. Rosa revirou os olhos, mas deixou. Era Natal. Ela não ia brigar com a filha no Natal. E então, Melina gritou. Mãe, mãe, ele veio, ele veio. Rosa largou a colher na panela e correu até a porta. E lá estava ele. Antenor Dávila, de calça jeans e camisa simples, segurando uma sacola de papel na mão.
Ele parecia completamente fora de lugar naquela viela estreita, com as casas de tijolo à vista e os fios elétricos pendurados de forma precária. Mas ele estava sorrindo. Melina correu para ele antes que Rosa pudesse detê-la. Antenor se abaixou e abraçou a menina, que pulou em seus braços com uma força impressionante para o tamanho dela. Você veio! Você veio! Eu disse que viria. Antenor respondeu, a voz emocionada. Rosa ficou parada na porta sem acreditar. Ele realmente tinha vindo. Um homem rico que dirigia carro importado, que usava relógio que valia mais do que a casa dela inteira, estava ali, na periferia, no Natal, por vontade própria. Antenor se aproximou, ainda carregando Melina nos braços. Oi, Rosa. Bom dia, Feliz Natal. Feliz Natal. Ela respondeu, ainda tentando processar. Você realmente veio. Eu não perderia isso por nada. Rosa sentiu algo apertar no peito. Ela deu um passo para o lado, deixando-o entrar. Antenor olhou ao redor, vendo a casa pequena, os móveis velhos, a pintura descascada nas paredes. Mas ele não fez nenhum comentário. Apenas sorriu. Cheira bem. Você está cozinhando? É só almoço simples. Nada muito... Vai ser perfeito. Melina puxou Antenor pela mão, mostrando cada cantinho da casa como se fosse um palácio. Ela mostrou o ursinho, os poucos brinquedos que tinha guardados em uma caixa de papelão, o desenho que tinha feito na escola antes das férias. Rosa observava de longe, ainda tentando acreditar que aquilo estava acontecendo. Antenor não parecia desconfortável. Não parecia estar ali por obrigação. Ele parecia em casa. Trouxe isso. Antenor disse, entregando a sacola de papel para Rosa. Não é muito, só algumas coisas. Rosa abriu a sacola e arregalou os olhos. Tinha um bolo de chocolate, refrigerante, frutas e um embrulho pequeno com um laço vermelho. Antenor, você não precisava... Eu quis. Rosa olhou para ele e, pela primeira vez, permitiu-se acreditar que talvez aquilo fosse real, que talvez ele realmente se importasse. Eles almoçaram juntos na mesinha pequena de plástico que Rosa tinha na sala. Não havia cadeiras suficientes, então Antenor sentou-se em um banquinho baixo, com os joelhos quase tocando o peito. Melina ria sem parar, contando histórias, fazendo perguntas, espalhando comida pelo chão. E Antenor? Antenor estava mais feliz do que tinha estado em anos. Isso aqui é delicioso, Rosa, sério. Rosa riu envergonhada. É só arroz e feijão. É melhor do que qualquer restaurante caro que eu já fui. Ela não acreditou direito, mas agradeceu. Eles comeram devagar, conversando sobre coisas simples. Melina, a creche, o trabalho de Rosa, o Natal. Antenor falou pouco sobre si mesmo, mas Rosa percebeu que ele ouvia, realmente ouvia, não como alguém que estava apenas esperando sua vez de falar, mas como alguém que se importava de verdade. Depois do almoço, Antenor entregou o embrulho para Melina. Isso é para você. Melina abriu com cuidado, os olhos brilhando de expectativa. Dentro estava uma boneca nova, com vestido rosa e cabelo loiro. A menina arregalou os olhos. É minha? De verdade? De verdade. Melina abraçou a boneca com força e depois abraçou Antenor, escondendo o rosto no peito dele. Obrigada, tio Antenor. Obrigada, obrigada, obrigada. Rosa sentiu os olhos arderem. Ela virou o rosto, tentando esconder as lágrimas. Melina não ganhava presente havia muito tempo, e ver a felicidade da filha era mais do que ela conseguia suportar sem chorar. Antenor olhou para Rosa e viu as lágrimas. Ele não disse nada, mas entendeu. E, naquele momento, ele soube que tinha feito a escolha certa ao vir. Aquele era o melhor Natal da vida dele. Os dias seguintes passaram em uma rotina estranha e inesperada. Antenor começou a aparecer no restaurante Varanda Jardins quase todos os dias, sempre no final da tarde, quando Rosa estava terminando o turno. Ele não pedia nada caro. Apenas sentava em uma mesa discreta, tomava um café e esperava. Esperava por Melina.
A menina corria para ele assim que o via, sempre com o ursinho Bolinha debaixo do braço e uma história nova para contar. Antenor ouvia tudo com atenção, como se cada palavra fosse a coisa mais importante do mundo. Rosa observava de longe, dividida entre a gratidão e o medo. Gratidão porque Melina estava mais feliz do que nunca. Medo porque aquilo não podia durar. Mais cedo ou mais tarde, Antenor ia cansar. Ia perceber que não tinha nada a ganhar com aquilo. E ia embora. Mas ele não ia. Em uma tarde quente de janeiro, Antenor trouxe um presente para Melina. Não era nada caro. Apenas um conjunto de fitinhas vermelhas para o cabelo, iguais às que ela usava no Natal. Melina ficou radiante. Olha, mãe, o tio Antenor me deu fitinhas. Rosa forçou um sorriso, mas por dentro a preocupação crescia. Ela puxou Antenor de lado enquanto Melina brincava com as fitinhas. Antenor, você precisa parar com isso. Ele a olhou confuso. Parar com o quê? Com os presentes? Com isso tudo. Você está criando expectativas nela. Antenor ficou sério. Eu não estou fazendo nada de errado, Rosa. Eu só quero passar tempo com vocês. Por quê? Rosa disparou, a frustração finalmente vindo à tona. Por que você está fazendo isso? Você tem dinheiro? Tem uma vida inteira longe daqui. Por que está perdendo tempo com a gente? Antenor respirou fundo, tentando encontrar as palavras certas. Por quê? Porque com vocês eu não me sinto sozinho. A resposta veio tão sincera, tão crua, que Rosa não soube como reagir. Ela viu nos olhos dele a mesma dor que carregava, a mesma solidão, a mesma sensação de não pertencer a lugar nenhum. Antenor, eu sei que isso é estranho, Rosa, eu sei. Mas vocês duas são as únicas pessoas que me trataram como se eu importasse. Não pelo dinheiro, só por ser eu. Rosa sentiu o peito apertar. Ela queria proteger Melina. Queria proteger a si mesma. Mas ao mesmo tempo não conseguia negar que ela também sentia algo. Uma conexão. Um calor que não sentia havia muito tempo. Eu só não quero que a Melina se machuque, ela murmurou. Eu nunca vou machucá-la. Antenor respondeu firme. Eu prometo. Rosa concordou. Mas o medo continuou lá, pequeno e insistente, no fundo do peito. As semanas passaram e Antenor se tornou parte da rotina delas. Ele levava Melina para tomar sorvete nos domingos. Ajudava Rosa a carregar as compras quando ela saía do mercado. Sentava no chão do quartinho e brincava com Melina por horas, fingindo que o ursinho Bolinha era um super-herói. E aos poucos, Rosa começou a confiar. Ela contou para ele sobre o pai de Melina, que tinha ido embora quando descobriu a gravidez. Contou sobre as dificuldades de criar uma filha sozinha, de trabalhar 2 turnos para conseguir pagar as contas. Contou sobre os sonhos que teve e que precisou abandonar. Antenor ouvia tudo. E em troca, ele compartilhou a própria dor. Falou sobre a infância solitária, sobre como nunca foi bonito o suficiente, sobre como o dinheiro tinha trazido conforto, mas nunca afeto. Eu sempre achei que se eu trabalhasse duro, se eu fosse bem-sucedido, alguém ia me ver, ia me valorizar. Mas não importava o quanto eu conquistasse, eu continuava sendo o homem feio que ninguém queria. Rosa segurou a mão dele, num gesto simples, mas poderoso. Você não é feio, Antenor. Você é gentil. E isso vale muito mais. Ele olhou para ela e pela primeira vez em muito tempo acreditou. Mas a felicidade nunca dura para sempre. Uma tarde, Melina estava brincando com a boneca que Antenor tinha dado quando disse algo que fez Rosa congelar. Mãe, o tio Antenor pode ser meu pai? Rosa largou a panela que estava lavando. Melina, ele vem aqui todo dia. Ele brinca comigo. Ele é legal. Eu quero que ele seja meu pai. Rosa ajoelhou-se na frente da filha, segurando os ombros dela com delicadeza. Amor, o Antenor é nosso amigo, mas ele tem a vida dele, ele não... Mas eu quero! Melina interrompeu, os olhos brilhando. Eu quero um papai igual ao tio Antenor. Rosa sentiu o mundo desabar.
Aquilo que ela mais temia estava acontecendo. Melina estava se apegando demais. E quando Antenor fosse embora, e ele ia embora, o coração da menina ia se despedaçar. Naquela noite, Rosa ligou para Antenor. Ele atendeu no segundo toque. Rosa, tudo bem? Antenor, a gente precisa conversar. Ele percebeu o tom sério. O que aconteceu? A Melina, ela está se apegando demais a você. Ela disse que quer que você seja o pai dela. Silêncio do outro lado da linha. Antenor, eu não sei o que dizer. Você precisa saber, porque se você não está disposto a ficar, se isso é só uma fase para você, então precisa ir embora agora, antes que ela se machuque mais. Antenor respirou fundo. E se eu estiver disposto? Rosa congelou. O quê? E se eu estiver disposto a ficar, de verdade? Rosa sentiu os olhos arderem. Antenor, você não sabe o que está dizendo? Eu sei exatamente o que estou dizendo. Eu nunca tive uma família, nunca tive alguém que me esperasse em casa, mas com vocês duas, eu tenho, e eu não quero perder isso. Rosa segurou o telefone com força, tentando não chorar. Isso é loucura. Talvez, mas é a única coisa que faz sentido na minha vida. E eles ficaram em silêncio por um longo momento. E então, Rosa disse com a voz trêmula, então não vá embora. Eu não vou. E naquela noite, pela primeira vez, Rosa permitiu-se acreditar que talvez, apenas talvez, eles pudessem ter algo real, algo que durasse. Rosa nunca imaginou que dividiria a mesa de jantar com um milionário. Mas ali estava Antenor, sentado no banquinho baixo da casa dela, comendo arroz e feijão como se fosse a melhor refeição do mundo. Melina estava sentada no colo dele, contando sobre a escola, sobre as amigas, sobre o desenho que tinha feito naquele dia. E Antenor ouvia cada palavra. Rosa observava enquanto lavava os pratos na pia pequena. Ela ainda não conseguia acreditar completamente. Toda vez que Antenor aparecia, uma parte dela esperava que fosse a última, que ele acordasse e percebesse o quanto aquilo tudo era absurdo. Mas ele continuava voltando. Mãe, posso mostrar meu desenho para o tio Antenor? Melina perguntou, já pulando do colo dele antes de esperar a resposta. Pode, amor. Melina correu para o quarto e voltou com um papel amassado. Era um desenho simples, feito com giz de cera. 3 figuras de mãos dadas, uma baixinha com vestido vermelho, uma média com avental e uma alta com camisa. Olha, essa sou eu, essa é a mãe e esse é você. Antenor pegou o desenho com cuidado, como se fosse algo precioso. Ele olhou para as 3 figuras de mãos dadas e sentiu algo se quebrar dentro dele. Não era dor, era algo maior, algo que ele nunca tinha sentido antes. Está lindo, Melina, muito lindo. Você gostou mesmo? Gostei muito. Melina sorriu satisfeita e guardou o desenho de volta no quarto. Rosa secou as mãos e sentou-se à mesa, de frente para Antenor. Ela está muito apegada a você. Rosa disse baixinho. Eu sei. E você está apegado a ela? Antenor olhou para Rosa direto nos olhos. Estou apegado às duas. Rosa sentiu o rosto esquentar. Ela abaixou o olhar mexendo nos dedos. Antenor, eu não sei como lidar com isso tudo. Eu também não. Mas você tem uma vida. Você tem dinheiro. Você tem oportunidades. Você não precisa estar aqui. Eu sei. Antenor respondeu, a voz firme. Mas eu quero estar aqui. Rosa levantou o olhar surpresa. Por quê? Porque aqui, nessa casa pequena, com você e com a Melina, eu me sinto mais vivo do que me senti nos últimos 10 anos. Rosa não soube o que dizer. Ela apenas olhou para ele, tentando entender como alguém com tanto dinheiro podia se sentir tão vazio. Mas então, ela lembrou. Ela também se sentia vazia. Trabalhava o dia inteiro, cuidava da filha, pagava as contas. Mas não tinha ninguém para dividir o peso, ninguém para segurar sua mão no final do dia, até agora. Eu tenho medo, Rosa confessou, a voz baixa. De quê? De me acostumar, de a Melina se acostumar e de você ir embora.
Antenor estendeu a mão pela mesa e segurou a mão de Rosa. Era a primeira vez que ele fazia isso. O toque foi suave, mas firme. Eu não vou embora, Rosa. Não enquanto vocês quiserem que eu fique. Rosa sentiu os olhos arderem. Ela apertou a mão dele de volta, permitindo-se pela primeira vez acreditar. Os dias se transformaram em semanas. Antenor passou a fazer parte das vidas delas de forma natural. Ele levava Melina para a escola algumas vezes, pegava Rosa no trabalho quando chovia, levava as duas para passeios simples no parque. As pessoas começaram a notar. As vizinhas cochichavam. As colegas de trabalho de Rosa faziam perguntas. Quem é aquele homem, Rosa? É um amigo. Amigo? Com aquele carro? Rosa não sabia como explicar. Nem para os outros, nem para si mesma. O que eles eram? Amigos? Família? Algo mais? Uma tarde, Giselda, a gerente do restaurante, chamou Rosa para conversar. Rosa, posso falar com você um minuto? Claro. Elas foram para o escritório pequeno nos fundos. Giselda fechou a porta e sentou-se, indicando que Rosa fizesse o mesmo. Eu queria falar sobre o homem que vem te buscar. Rosa ficou tensa. Eu não estou fazendo nada de errado, Giselda. Ele é apenas... Eu sei. Giselda interrompeu suave. Eu não estou te acusando de nada, Rosa. Na verdade, eu só queria te avisar para ter cuidado. Cuidado com o quê? Com as expectativas. Você é uma ótima funcionária, uma mãe incrível. Mas homens ricos, eles têm um mundo diferente. E às vezes, eles não entendem o peso das promessas que fazem. Rosa ficou em silêncio, processando. Eu só não quero ver você ou a Melina se machucando. Giselda continuou. Só isso. Obrigada. Rosa murmurou. Eu vou ter cuidado. Mas no fundo, ela já estava envolvida demais para ter cuidado. Naquela noite, Antenor levou Rosa e Melina para jantar em um restaurante simples. Não era luxuoso, mas era limpo e acolhedor. Melina comeu pizza pela primeira vez e ficou radiante. Mãe, isso aqui é a melhor coisa do mundo. Rosa riu, limpando o molho do rosto da filha com um guardanapo. Calma, amor. Você vai se sujar toda. Antenor observava as duas com um sorriso no rosto. Havia algo naquela cena, tão simples e comum, que o fazia sentir completo. Ele nunca imaginou que a felicidade pudesse ser tão pequena, tão cotidiana. Depois do jantar, eles caminharam pelo bairro. Melina ia na frente, pulando as rachaduras da calçada, enquanto Rosa e Antenor caminhavam lado a lado. Obrigada pelo jantar, Rosa disse. Foi um prazer. Você não precisa fazer isso, sabe? Gastar dinheiro com a gente. Eu sei, mas eu quero. Rosa olhou para ele curiosa. Por que você é tão sozinho, Antenor? A pergunta o pegou de surpresa. Ele demorou para responder. Eu acho que eu sempre fui, mesmo quando estava cercado de gente. Eu nunca me senti parte de nada. E agora? Agora eu me sinto parte de algo, de vocês. Rosa sentiu o peito apertar. Ela parou de andar e olhou para ele. Realmente olhou. E pela primeira vez viu além do terno caro, além do carro importado. Viu um homem ferido, sozinho, que só queria pertencer a algum lugar. Você faz parte, ela disse baixinho. Você faz parte, sim. Antenor sorriu. E dessa vez foi um sorriso verdadeiro. Eles continuaram andando. E em algum momento, sem perceber, as mãos deles se encontraram. E ficaram assim. A verdade tinha um peso que Rosa carregava sozinha havia muito tempo. Mas naquela tarde, sentada na mesa da casa simples enquanto Melina brincava no quintal, ela finalmente decidiu dividir. Antenor tinha vindo para o almoço, como vinha fazendo quase todos os dias. Ele ajudou a arrumar a mesa, lavou os pratos, brincou com Melina, e quando a menina saiu para pegar flores no canteiro pequeno que Rosa mantinha nos fundos, ele ficou sozinho com ela. Antenor, Rosa começou, a voz hesitante. Eu preciso te contar algo. Ele percebeu o tom sério e imediatamente ficou atento. Pode falar. Rosa respirou fundo, juntando coragem.
Eu nunca te contei direito sobre o pai da Melina. Antenor ficou em silêncio esperando. Ele se chamava Rodrigo. A gente namorou por 2 anos. Eu achei que ele era o amor da minha vida, que a gente ia construir algo juntos. Mas quando eu engravidei, ele mudou. Rosa pausou, os olhos fixos nas próprias mãos. Ele disse que eu tinha arruinado a vida dele, que ele era jovem demais, que tinha planos, que não queria aquilo. Eu implorei, Antenor, implorei para ele ficar, mas ele foi embora, deixou um dinheiro na mesa e saiu. Nunca mais voltou. Antenor sentiu a raiva crescer dentro dele, não contra Rosa, mas contra o homem que a tinha abandonado, que tinha abandonado Melina. Ele nunca quis saber dela? Rosa balançou a cabeça. Nunca. Para ele, a Melina não existe. Antenor apertou os punhos tentando controlar a emoção. Ele não sabe o que perdeu. Rosa deu um sorriso triste. Eu sei, mas às vezes eu me pergunto se eu fiz algo errado, se eu podia ter feito diferente. Você não fez nada errado. Antenor disse, firme. Ele é quem perdeu a chance de conhecer uma criança incrível. E você é a pessoa mais forte que eu já conheci. Rosa sentiu os olhos arderem. Ela limpou as lágrimas rapidamente, não querendo chorar na frente dele. Eu só queria que você soubesse, porque você faz parte da vida dela agora, e eu não quero que você sinta que está preenchendo o lugar de alguém. Você não está. Você é você. Antenor estendeu a mão pela mesa e segurou a de Rosa. Eu não estou tentando ser ninguém. Eu só quero estar aqui, com vocês duas. Rosa apertou a mão dele de volta, permitindo-se acreditar que talvez, finalmente, ela não precisasse carregar tudo sozinha. Mais tarde, quando Melina voltou com um buquê improvisado de flores que ela pegou na rua, ela entregou metade para Rosa e metade para Antenor. Uma para você, mãe, e uma para você, tio Antenor, porque vocês dois são importantes. Antenor segurou as flores com cuidado e ele soube naquele instante que aquilo não era passageiro, não era uma fase, era real, mas nem tudo era simples. Antenor sabia que mais cedo ou mais tarde teria que levar Rosa e Melina para o mundo dele. E ele tinha medo de que as pessoas julgassem, medo de que Rosa se sentisse deslocada, medo de que tudo desmoronasse. Mas ele não podia fugir para sempre. Alguns dias depois, Antenor recebeu um convite, um evento beneficente no Morumbi, organizado pelo padre Antero Camargo, um velho amigo da família. Era um jantar de gala com a elite de São Paulo e Antenor sabia que seria esperado lá. Ele pensou em recusar, mas então teve uma ideia. Talvez fosse a hora de mostrar para o mundo quem realmente importava para ele. Rosa, ele disse uma noite, enquanto jantavam juntos, eu queria te fazer um convite. Rosa olhou para ele curiosa. Que tipo de convite? Tem um evento beneficente daqui a alguns dias. É meio chique, mas eu gostaria que você e a Melina fossem comigo. Rosa arregalou os olhos. Antenor, eu não posso ir em um lugar desses. Por que não? Porque eu não tenho roupa, não sou desse mundo. Eu não me importo com o mundo deles, Antenor disse, firme. Eu só quero que você esteja lá comigo. Rosa ficou em silêncio, dividida. Uma parte dela queria ir, queria ver Antenor naquele ambiente, mas outra parte tinha medo. Medo de ser julgada, medo de não pertencer. Eu vou pensar, ela disse finalmente. Antenor concordou, não querendo pressioná-la. Mas no fundo, ele esperava que ela dissesse sim, porque ele queria que o mundo soubesse. Queria que todos vissem que Rosa e Melina eram as pessoas mais importantes da vida dele. 2 dias antes do evento, Rosa finalmente decidiu. Ela ligou para Antenor, a voz nervosa. Eu vou, a gente vai. Antenor sentiu o coração acelerar. Sério? Sério. Mas Antenor, eu não tenho roupa para isso. Eu vou cuidar disso. Pode deixar comigo. No dia seguinte, Antenor apareceu na casa de Rosa com 2 sacolas. Dentro
Havia um vestido simples, mas elegante para Rosa, e um vestidinho novo para Melina, vermelho com detalhes dourados. Rosa olhou para as roupas e sentiu os olhos arderem. Antenor, você não precisava. Eu quis. Por favor, aceita. Rosa concordou, incapaz de recusar. E naquela noite, enquanto experimentava o vestido na frente do espelho rachado, ela permitiu-se sonhar. Apenas por um momento. Sonhar que talvez, apenas talvez, ela pudesse pertencer àquele mundo também. Mas no fundo, ela ainda tinha medo. Medo de que tudo desmoronasse. A noite do evento chegou mais rápido do que Rosa esperava. Ela vestiu o vestido que Antenor tinha comprado, simples, mas elegante. Melina estava radiante com o vestidinho vermelho e dourado, girando pela casa e fazendo a saia rodar. Mãe, eu estou bonita. Você está linda, amor. A menina mais linda do mundo. Rosa olhou para si mesma no espelho. Não tinha maquiagem sofisticada, não tinha joias, não tinha sapatos caros. Apenas o vestido e um par de sandálias simples que conseguiu emprestar da vizinha. Ela respirou fundo, tentando controlar o nervosismo. Antenor chegou pontualmente, de terno escuro e gravata. Ele parou na porta quando viu Rosa, os olhos arregalados. Você está linda. Rosa sentiu o rosto esquentar. Obrigada. Você também está bem. Melina correu até Antenor e pulou nos braços dele. Tio Antenor, olha meu vestido novo. Você está parecendo uma princesa, Melina. A menina sorriu, satisfeita. Antenor pegou as duas no carro, um sedã preto e discreto, e seguiram para o Morumbi. O caminho foi silencioso. Rosa olhava pela janela, vendo a paisagem mudar. As casas simples davam lugar a condomínios fechados, muros altos, portões eletrônicos. Está tudo bem? Antenor perguntou, percebendo o silêncio dela. Estou nervosa. Não precisa estar. Você vai ficar bem. Eu vou estar ao seu lado o tempo todo. Rosa concordou, mas o medo continuava lá. Quando chegaram ao local do evento, Rosa quase pediu para voltar. Era um clube enorme, com jardins iluminados, fontes de água, carros importados estacionados em fila. Mulheres de vestidos longos e homens de smoking entravam pela porta principal, cumprimentando uns aos outros com sorrisos falsos e abraços de compromisso. Antenor, eu não posso entrar aí. Pode sim, ele disse, firme. Você tem tanto direito de estar aqui quanto qualquer um deles. Rosa não estava convencida, mas deixou Antenor ajudá-la a sair do carro. Melina segurou a mão dos dois, animada, sem entender o peso daquele momento. Eles entraram no salão principal, decorado com lustres enormes e mesas cobertas com toalhas brancas. Havia música ao vivo, garçons circulando com bandejas de champanhe e grupos de pessoas conversando em tons baixos. Rosa sentiu todos os olhares se virando para ela. Não eram olhares de admiração, eram olhares de curiosidade, de julgamento. Quem é aquela? Ela veio com o Antenor? Que vestido simples! Rosa ouviu os cochichos e sentiu o estômago revirar. Ela apertou a mão de Antenor tentando se manter firme. Mas era difícil, muito difícil. Antenor percebeu e se inclinou para sussurrar no ouvido dela. Ignora eles. Você está linda e você pertence a qualquer lugar que quiser estar. Rosa tentou acreditar, mas os olhares continuavam. E então ela viu Lorena Belmonte. A influenciadora estava no centro de um grupo de mulheres, todas vestidas com roupas de grife, joias brilhando nos pescoços e pulsos. Lorena olhou para Antenor, depois para Rosa e sorriu. Mas não foi um sorriso gentil, foi um sorriso cruel. Antenor, Lorena chamou acenando. Que surpresa te ver aqui. Antenor ficou tenso, mas se aproximou, levando Rosa e Melina com ele. Lorena. E quem são suas acompanhantes? Lorena perguntou, o tom doce demais para ser sincero. Essa é Rosa. E essa é Melina. Lorena olhou Rosa de cima a baixo, sem nem tentar disfarçar o deboche. Que interessante, você trouxe amigos.
Rosa sentiu a humilhação queimar no peito. Ela queria sair correndo, queria desaparecer, mas Melina estava ali, segurando sua mão, e ela não podia desmoronar na frente da filha. Prazer, Rosa disse a voz baixa. Lorena nem respondeu. Ela virou-se para as amigas e sussurrou algo, e todas riram. Rosa ouviu pedaços da conversa. Ele trouxe a faxineira. Que coisa mais constrangedora. Rosa sentiu as lágrimas subirem, mas as segurou com força. Antenor percebeu e ficou furioso. Lorena, você pode parar com isso? Parar com o quê, Antenor? Eu só estou sendo educada. Você está sendo cruel. Lorena deu de ombros, indiferente. Se você escolheu trazer gente assim para um evento como esse, você que aguente as consequências. Foi a gota d'água. Rosa soltou a mão de Antenor e virou-se para sair. Mas Antenor a segurou. Rosa, espera. Me solta, Antenor. Ela disse, a voz trêmula. Eu não deveria ter vindo. Eu não pertenço a esse lugar. Você pertence a qualquer lugar que eu estiver. Não pertenço. E você sabe disso. Rosa pegou Melina pela mão e saiu do salão, ignorando os olhares curiosos. Antenor ficou parado, dividido entre seguir Rosa e confrontar Lorena. Mas quando viu Rosa desaparecendo pela porta, ele soube. Soube que tinha feito a escolha errada ao trazê-las ali. Ele correu atrás delas, deixando Lorena e o grupo para trás. Mas quando chegou no estacionamento, Rosa já estava entrando em um táxi com Melina. Rosa, espera! Ela olhou para ele pela janela, os olhos vermelhos de lágrimas. Eu não consigo fazer isso, Antenor. Eu não consigo ser parte desse mundo. E você não deveria estar no meu. O táxi partiu antes que ele pudesse responder. Antenor ficou ali, sozinho no estacionamento, sentindo o peso da perda. Ele tinha tudo. Dinheiro, sucesso, oportunidades. Mas naquele momento ele tinha perdido a única coisa que realmente importava. Antenor não dormiu naquela noite. Ele ficou sentado na varanda do apartamento, olhando para a cidade iluminada, tentando entender onde tinha errado. Ele queria mostrar para o mundo que Rosa e Melina eram importantes, mas acabou expondo-as à crueldade daquele mundo. Eu fui um idiota, ele murmurou para si mesmo. O celular tocou várias vezes. Mensagens de pessoas do evento, perguntando quem era aquela mulher, fazendo comentários maldosos. Antenor ignorou todas. Nada daquilo importava. Só importava Rosa e Melina. Na manhã seguinte, ele decidiu. Não ia desistir. Não ia deixar que o orgulho ou o medo o impedissem de lutar pelo que realmente importava. Ele pegou o carro e dirigiu até a comunidade onde Rosa morava. O sol estava nascendo, as ruas ainda vazias. Ele estacionou longe e caminhou pelas vielas estreitas até chegar à casa dela. Bateu na porta, o coração acelerado. Ninguém atendeu, ele bateu de novo. Rosa, por favor, abre a porta. Silêncio. Ele encostou a testa na porta, respirando fundo. Eu sei que estraguei tudo, eu sei, mas por favor, me dá uma chance de explicar. Ainda nada. Antenor estava prestes a desistir quando ouviu passos do outro lado. A porta se abriu devagar e Rosa apareceu. Ela estava com os olhos vermelhos, cansada, vestindo a mesma roupa do dia anterior. O que você quer, Antenor? Eu quero me desculpar. Já pediu desculpas. Não direito. Rosa, eu fui um covarde. Rosa cruzou os braços, a expressão dura. Você me levou para aquele lugar sabendo que eu não ia me encaixar, sabendo que as pessoas iam me julgar, e você deixou. Eu sei, e eu me odeio por isso. Mas, Rosa, eu não sabia que ia ser assim. Eu achei que se eles vissem o quanto vocês são especiais, eles iam entender. Entender o quê, Antenor? Que você está com uma faxineira pobre, com uma mulher que não tem estudo, que não tem dinheiro, que não tem nada. Você tem tudo, Antenor gritou, surpreendendo a si mesmo. Você tem mais do que qualquer uma daquelas mulheres. Você tem coragem, tem força, tem amor. E eu sou um idiota por não ter te defendido.
Rosa sentiu os olhos arderem, mas não deixou as lágrimas caírem. Eu não consigo fazer isso, Antenor. Eu não consigo viver nesse mundo onde todo mundo me olha como se eu fosse menos. Eu já me sinto assim todos os dias. Eu não preciso que você me lembre. Você não é menos. Nunca foi. Mas é assim que eles me veem. E é assim que você me viu ontem, quando ficou em silêncio enquanto aquela mulher me humilhava. Antenor abaixou a cabeça envergonhado. Eu tive medo. Medo de que, se eu te defendesse, eles vissem o quanto eu me importo e que eles usassem isso contra você. Então você me sacrificou para proteger seu orgulho? Não, eu não sei o que eu estava pensando. Eu só sei que eu errei e eu vou passar o resto da vida tentando consertar isso se você me deixar. Rosa ficou em silêncio por um longo momento. Então ela suspirou cansada. Antenor, eu não sei se isso vai funcionar. A gente é de mundos muito diferentes. Eu não me importo com isso. Mas eu me importo. Porque toda vez que a gente sair, toda vez que a gente estiver perto das suas pessoas, eu vou me sentir assim, pequena, insuficiente. Antenor deu um passo para frente, segurando as mãos dela. Então a gente não sai com essas pessoas. A gente fica aqui, no nosso mundo. Só nós três. Rosa olhou para ele, surpresa. Você está falando sério? Completamente. Eu não preciso daquele mundo. Eu só preciso de você e da Melina. Rosa sentiu as lágrimas finalmente caírem. Ela tentou puxar as mãos, mas Antenor segurou com mais força. Por favor, Rosa, me dá mais uma chance. Eu prometo que nunca mais vou te colocar em uma situação assim. Eu prometo que vou te defender. Sempre. Rosa queria acreditar, mas o medo era grande demais. Eu preciso de tempo. Antenor concordou, entendendo. Quanto tempo você precisar? Eu vou estar aqui, esperando. Ele soltou as mãos dela e deu um passo para trás. Mas antes de ir embora, tirou algo do bolso. Era o desenho de Melina. As 3 figuras de mãos dadas. Ela me deu isso e eu quero que seja real, Rosa. Eu quero ser parte dessa família. Se você me deixar. Rosa pegou o desenho, as mãos tremendo. Ela olhou para as 3 figuras e sentiu o peito apertar. Aquilo era tudo o que ela sempre quis. Uma família. Alguém para dividir o peso. Alguém para estar ao lado dela. Mas será que podia confiar? Antenor virou-se para ir embora, mas Rosa o chamou. Antenor. Ele parou e olhou para trás. Fica. Só. Fica hoje. Com a gente. Antenor sentiu o coração disparar. Ele concordou, incapaz de falar. E naquele momento ele soube que ainda havia esperança. Melina acordou pouco depois e ficou radiante ao ver Antenor. Tio Antenor, você voltou. Ele a abraçou com força, como se fosse a última vez. Eu sempre vou voltar, Melina, sempre. E naquele dia eles passaram juntos. Sem eventos, sem pessoas, sem julgamentos. Apenas os 3, na casa simples, comendo arroz e feijão, conversando, rindo. E pela primeira vez em dias, Rosa permitiu-se acreditar que talvez, apenas talvez, aquilo pudesse funcionar. O Natal estava chegando de novo. Um ano inteiro havia passado desde aquela primeira noite no restaurante Varanda Jardins. Desde que Melina puxou a manga de Antenor e perguntou por que ele estava triste. Muita coisa mudou, mas algumas coisas permaneceram as mesmas. Rosa ainda trabalhava no restaurante. Ainda morava na mesma casa simples. Ainda lutava todos os dias para pagar as contas. Mas agora ela não estava sozinha. Antenor tinha se tornado parte da rotina delas. Ele não tinha ido embora, como Rosa temeu. Não tinha se cansado como ela esperava. Ele ficou, todos os dias, em cada momento difícil, em cada alegria pequena. Ele levava Melina para a escola, ajudava Rosa com as compras, sentava no chão da casa e brincava de boneca por horas. E aos poucos, ele deixou de ser o tio Antenor. Ele se tornou família. Na manhã de Natal, Antenor chegou cedo.
Ele trazia uma sacola com ingredientes para o almoço e um embrulho pequeno para Melina. Rosa estava na cozinha, preparando a farofa, quando ele entrou. "Bom dia", ele disse sorrindo. "Bom dia. Você chegou cedo. Eu não queria perder nenhum minuto." Rosa sorriu, o coração aquecido. Antenor se aproximou e beijou a testa dela, um gesto simples, mas cheio de significado. Eles ainda não tinham colocado nome no que sentiam um pelo outro, mas não precisavam. Era real, e isso bastava. Melina acordou e correu para a sala, ainda de pijama. "Feliz Natal! Feliz Natal, princesa!" Antenor respondeu abraçando-a. Eles passaram a manhã juntos, cozinhando, arrumando a mesa, decorando a casa com as poucas coisas que tinham. Não havia árvore de Natal, não havia presentes caros, mas havia amor. E isso era mais do que suficiente. Na hora do almoço, sentaram-se os três à mesa. Rosa serviu o arroz, o feijão, a carne, a farofa. Antenor encheu os copos com refrigerante e brindou. "A nós três! A nós três!" Rosa repetiu sorrindo. Melina bateu seu copinho de plástico contra os deles e riu. "A gente é uma família agora, né?" Rosa e Antenor trocaram olhares. E então Antenor respondeu, a voz emocionada: "Sim, Melina, a gente é uma família." Depois do almoço, Antenor entregou o presente para Melina. Era um livro de histórias, com ilustrações coloridas. A menina ficou radiante. "Obrigada, tio Antenor. Pode me chamar de pai se você quiser." Melina olhou para ele, os olhos arregalados. Então olhou para Rosa, como se pedindo permissão. Rosa sentiu os olhos arderem, mas concordou. "Pode, amor, se você quiser." Melina não hesitou. Ela pulou no colo de Antenor e abraçou-o com força. "Pai, meu pai." Antenor segurou a menina, as lágrimas finalmente caindo. Ele tinha esperado a vida inteira para ouvir aquela palavra. E agora, finalmente, ele tinha. Rosa observava, chorando também. Aquilo que começou como um encontro impossível, em uma noite de rejeição e solidão, tinha se transformado em algo real, algo bonito. Antenor estendeu a mão para Rosa e ela se aproximou. Ele a puxou para o abraço e os três ficaram ali, juntos, como sempre deveriam ter estado. "Eu te amo." Antenor sussurrou no ouvido de Rosa. Ela sentiu o coração disparar. Era a primeira vez que ele dizia aquilo. "Eu também te amo." Eles se beijaram, suave e devagar, enquanto Melina ria e batia palmas. "Agora a gente é uma família de verdade." E era. Não uma família perfeita, não uma família sem problemas, mas uma família real, construída sobre gentileza, sobre escolhas, sobre amor verdadeiro. Naquela tarde, eles saíram para caminhar pelo bairro. Antenor segurava a mão de Melina de um lado e a de Rosa do outro. As pessoas olhavam, curiosas, mas ele não se importava mais. Não importava o que os outros pensavam. Só importava aquilo que ele tinha ali, naquele momento. Quando o sol começou a se pôr, eles voltaram para casa. Sentaram-se no chão da sala, comendo bolo e conversando sobre o futuro. "Ano que vem eu quero que a Melina tenha um quarto só dela", Antenor disse. Rosa olhou para ele surpresa. "Antenor, a gente não tem dinheiro para..." "Eu tenho, e eu quero fazer isso. Por ela, por vocês duas." Rosa ficou em silêncio por um momento, então concordou. "Obrigada, por tudo. Não precisa agradecer. Vocês duas me deram algo que eu nunca tive. Vocês me deram uma casa, um lugar onde eu pertenço." Rosa segurou a mão dele, apertando com força. "Você sempre vai pertencer aqui." Antenor sorriu, o coração finalmente em paz. Ele tinha passado tanto tempo buscando aceitação, buscando amor, buscando um lugar no mundo. E no final, encontrou tudo isso no lugar mais improvável, em uma faxineira humilde e em sua filha de 3 anos, que o viram não pelo que ele tinha, mas pelo que ele era. E naquele Natal, um ano depois daquela primeira noite de solidão, Antenor Dávila finalmente entendeu. O amor verdadeiro não vinha de beleza, não vinha de dinheiro, não vinha de status,
Vinha de escolha, de presença, de querer ficar, mesmo quando era difícil. E ele tinha escolhido ficar para sempre. E então, o que achou da história? Deixe sua opinião nos comentários. Adoramos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e de se inscrever no canal. Até a próxima!